dia, pessoal. Hoje a gente, como eu disse na última aula, né, a gente vai abordar as formas de pagamento indireto. A gente viu nas últimas aulas as regras especiais de pagamento, que tem como característica a unilateralidade, e hoje a gente trata das formas de pagamento indireto, que vai implicar algum acordo de vontades de um jeito ou de outro, como a gente vai ver ao longo dessas próximas aulas. Bem, então a subrogação convencional, que é uma forma de pagamento indireto, a gente já analisou na aula passada, que é aquela pela qual aquele terceiro que só teria direito de reembolso, ele ou empresta o dinheiro para o devedor pagar, desde que o devedor diga que transfere, que as características daquela dívida são transferidas para esse terceiro, ou o terceiro que paga para o credor a dívida do devedor, pedindo expressamente para que o credor transfira as características daquela dívida para esse terceiro. Então são situações em que há um acordo de vontades, e essa foi a subrogação convencional. A aula de hoje a gente vai falar de dação em pagamento, certo? Dação em pagamento tem um nome chique em latim de datio insolutum, dação em pagamento. Flávio Tartucci define dação em pagamento como uma forma de pagamento indireto em que há um acordo privado de vontades entre os sujeitos à relação obrigacional, em que se pactua a substituição do objeto obrigacional por outro. Em suma, o que seria a dação em pagamento? Eu devo a alguém o quê? Uma vaquinha. Então eu tenho que pagar a vaquinha para alguém. Só que daí eu chego para essa pessoa na data do pagamento e falo assim: fulano, não vou conseguir te entregar a vaquinha. Que tal se ao invés da vaquinha eu não te entrego um boizinho? Daí a pessoa vem e fala assim: ah, pensando bem, para mim tanto faz, um ou outro, você paga o mesmo. Concordo. Então, houve uma substituição do objeto da obrigação. Então, com a substituição do objeto dessa obrigação de uma vaquinha para um boizinho, nessa situação, há a dação em pagamento. Ah, mas tem que ser uma obrigação de dar, necessariamente? Não, pode ser uma obrigação de fazer. Que tal se ao invés de entregar a vaquinha, eu não pinto a sua casa? Se a pessoa aceitar, aceitou. A gente está no âmbito do direito privado. O credor não pode ser obrigado a aceitar. Lembra, a gente já falou isso sobre subpagamento, mas nada impede que o credor consinta com essa substituição e com isso se pactue um pagamento indireto. Por que é um pagamento indireto? Porque a obrigação tinha que ser paga de uma forma e acabou sendo paga de outra. Mas ambas as partes concordaram com isso, então não há problema. Então, o Antunes Varela também vai definir a dação em pagamento como a realização de uma prestação diferente da que é devida, como fim de, mediante o acordo do credor, extinguir imediatamente a obrigação. Isso é muito importante no comércio, né? Falta de dinheiro, de mercadoria. Eu não posso pagar, mas eu posso pagar com mercadoria que eu tenho aqui. Vou dar um exemplo para vocês de dação em pagamento que acontece com regularidade e ninguém nunca se toca disso. Você vai no supermercado e paga em dinheiro. Daí o troco é 40 centavos. Daí o caixa vira para você e fala assim: posso pagar esse troco com balinha? E você aceita. Quando você aceitou receber o troco em balinha, você aceitou uma dação em pagamento. Porque você tem direito ao dinheiro. E você pode criar caso. Você, eu quero dinheiro, eu quero meus 40 centavos. Eu faço questão dos 40 centavos. E não tem como alguém te obrigar a aceitar a balinha. Mas se por acaso você aceitou a balinha, você aceitou uma dação em pagamento. Viu só? O pessoal fala que direito obrigacional é muito difícil e tal, mas no dia a dia a gente vê acontecendo o tempo todo. Esse é o caso da dação em pagamento. Bem, então, quais são os requisitos da dação? Primeiro, a obrigação tem que estar previamente criada. Precisa haver uma obrigação para haver a dação em pagamento. Senão, eu estou simplesmente pactuando uma outra obrigação. Um acordo posterior em que o credor concorda em aceitar uma coisa diversa da avançada. Então, eu concordo, eu vou aceitar outra coisa que não aquilo que a gente tinha combinado anteriormente. E a entrega da coisa com uma finalidade de extinguir a obrigação. Foi convencionada a balinha, entregou a balinha, não tem mais troco porque foi paga a dívida. Orlando Gomes lembra que a dação em pagamento supõe uma dívida vencida. Porque se as partes concordam em modificar o conteúdo dessa prestação na vigência da obrigação, não existe dação. Existe, na verdade, a substituição de uma prestação por outra. E, na verdade, existe uma reforma daquela obrigação, não uma dação em pagamento. Então, o vencimento da dívida é uma premissa para que a dação em pagamento possa existir. Eu devia ter pago isso, não consigo pagar isso, mas eu vou pagar isso aqui. Pode? Pode. Ótimo, então beleza. Se não está vencida a dívida, não pode. Professor, mas aquele exemplo que o senhor deu, aquela questão da balinha. Ué, o troco é uma obrigação que vence imediatamente. É uma obrigação que vence na hora. Por ser uma obrigação que vence naquele exato momento, no momento que a pessoa deveria ter te entregue o troco, ela está oferecendo balinha. Então,
existe dação em pagamento na situação, é uma obrigação de execução instantânea, certo? O artigo 356 que começa a falar sobre dação, o credor pode consentir em receber uma prestação diversa da que lhe é devida. O que é dação em pagamento? Essa prestação diversa pode ser qualquer coisa, pode ser bem móvel, pode ser bem imóvel, pode ser dinheiro, pode ser fato, pode ser abstenção de um fato. Pode ser o seguinte, eu não consigo te entregar os R$500 que eu te prometi, mas que tal se eu me abster de fazer alguma coisa que te incomoda? Pode ser, mas eu não consigo ver isso acontecendo. Mas essa é a beleza do direito obrigacional, é a gente criar coisas na nossa cabeça, a possibilidade existe. Pelo 357, uma vez determinado o preço da coisa dada em pagamento, as relações entre as partes vão se negociar como se fosse uma compra e venda. Porque existe uma identidade entre dação em pagamento e o contrato de compra e venda, porque existe um caráter oneroso. No caso, se eu estou substituindo a coisa por outra, vai ser como se eu estivesse comprando e vendendo aquela coisa. É um contrato translativo, é como se o credor tivesse comprado a coisa com o valor da dívida. Eu devo R$500, não vou te pagar R$500, mas eu vou te pagar a vaquinha. É como se o credor estivesse comprando uma vaquinha. E eu estou te entregando a vaquinha. Daí vocês vão lá nas disposições sobre compra e venda, que a gente vai estudar no semestre que vem, e daí as regras de dação vão se aplicar às regras também de compra e venda. E se for título de crédito, a coisa dada em pagamento? Com o título de crédito, como eu falo para vocês, o exemplo que vocês vão ter hoje, assim, em direito das obrigações, vai ser cheque, porque eu acho que o que vocês têm mais contato, muito mais do que nota promissória, duplicata, letra de câmbio, né? Então, cheque. Se o título de crédito for a coisa dada em pagamento, a transferência importará a exceção daquele crédito. A interpretação é a seguinte, ó, não tenho como te pagar a vaquinha, mas eu tenho esse cheque que o terceiro me deu, o cheque. Então, você está entregando um título de crédito para o seu credor. Com isso, existe como se fosse uma cessão de crédito. Por quê? Porque você tinha um crédito corporificado naquele cheque. Uma vez que você entrega aquele crédito para outra pessoa, aquele título de crédito, aquele cheque passou para outra pessoa. E aquele credor agora vai poder descontar aquele cheque de terceiro. A interpretação é que não existe uma identidade entre dação em pagamento e cessão. Mas, nesse caso, se aplicariam as regras de cessão de crédito que a gente ainda vai ver em aula futura. Certo? Para 359 vai trazer de novo o conceito de evicção que eu mencionei para vocês na última aula sobre subrogação. Não sei se vocês lembram, a questão da evicção eu acho que eu já até mencionei em outras aulas para vocês, até presenciais, mas eu acho que vale a pena vocês irem atrás do conceito de evicção e ver se vocês entendem. Se vocês não entenderem, dúvidas nos comentários aqui do Classroom, mas de qualquer forma, o que é evicção? Evicção é a perda de uma coisa por uma sentença judicial ou um ato administrativo de apreensão daquele bem. E esse artigo 359 valoriza a boa-fé. O que acontece com o artigo 359? Se o credor for evicto da coisa recebida em pagamento, então, lembra do exemplo? Não tenho como te pagar R$500, eu vou te entregar uma vaquinha. O credor vai lá e aceita a vaquinha, recebe a vaquinha e extingue a dívida. Mas ele sofre evicção. Uma outra pessoa aparece, prova judicialmente que ela é a real dona da vaquinha e que eu não poderia ter entregue a vaquinha para essa pessoa, para esse credor. Com isso, o que acontece com o credor? Perde a vaquinha. A vaquinha, por ato judicial, é enviada para o verdadeiro proprietário. E o credor vai se ferrar? Não pode se ferrar. Isso é errado. O credor, ele não pode perder tanto o direito dos R$500 quanto a vaquinha. Nesse caso, a obrigação primitiva se restabelece e a quitação fica sem efeito. Essa é a ideia, justamente porque se valoriza a boa-fé de terceiro. O credor não tinha como saber que a vaquinha que eu entreguei não era minha, e que eu, na verdade, estava dando de malandro. Nesse caso, então, qualquer quitação ou aceitação daquela dação em pagamento não vai produzir os efeitos devidos. É importante lembrar também que não tem necessidade de equivalência no valor da substituição. Ah, mas a vaquinha vale muito mais que R$500. Ah, mas o credor aceitou e eu quis. Então tudo bem. Ah, mas a vaquinha vale muito menos que R$500. Ah, mas o credor aceitou e eu quis. Tudo bem. Ok. A questão é o acordo de vontades. A dação também pode ser parcial. Eu posso falar assim, eu não tenho 500. Mas olha, eu vou te entregar esse passador de slides mais R$200 depois. Pode ser? Pode ser. Houve uma dação em pagamento parcial. Parte do conteúdo da obrigação foi substituído. E também só vai ter dação em pagamento de obrigações alternativas se nenhuma obrigação original for cumprida. Então, se eu tenho que pagar ou uma vaquinha ou um boizinho e a vaquinha morreu e eu não quero entregar a vaquinha, sobrou o boizinho, eu não posso virar e falar assim, que tal fazer uma dação em pagamento e eu te entrego R$500? O credor, não, eu tenho boi ainda. Então, assim, só se nenhuma obrigação alternativa for cumprida é que cabe a dação em pagamento.
Por fim, existe o conceito da dação por causa de pagamento ou da dação em função de pagamento. Em latim é chamada datio pro solvendo. É um negócio jurídico no qual o devedor assume uma dívida nova sem extinguir a obrigação originária, e essa obrigação originária fica como se fosse suspensa ou enfraquecida. A dívida primitiva só vai se extinguir se for paga a nova. Então o credor só pode exigir a prestação primitiva se não conseguir a satisfação na sucessiva. O exemplo que eu trago para vocês até no slide 436 é do cheque que é usado para pagar duplicata. Ou seja, eu tenho uma duplicata, eu vou ter que pagar aquela duplicata, daí eu não estou com o dinheiro para pagar a duplicata, eu falo assim, toma um cheque. Então o cheque que vai ser usado para pagar aquela duplicata. Mas ele precisa descontar aquele cheque, ver se aquele cheque tem fundo, se aquele cheque vai ser pago, para só depois de ser pago aquele cheque é que aquela duplicata vai ser paga. Quem tiver alguma dúvida com relação à dação por causa de pagamento, eu remeto à leitura do texto obrigatório, que explica bem melhor do que numa videoaula essa situação, porque é mais específico e vocês não tiveram título de crédito, né? E de qualquer forma, eu já adianto para vocês que a dação por causa de pagamento, como é uma situação envolvendo títulos de crédito via de regra, eu não vou pedir em prova. Então é uma situação que eu estou mencionando para vocês saberem que existe, mas isso aqui sai do escopo da nossa avaliação. Certo, gente? Na próxima aula a gente trata de novação. Espero que esteja ficando claro. Dúvidas do Google Classroom, estamos aí e até a próxima.